Senhor, meus irmãos, prazer muito grande estar aqui para trazer um pequeno comentário sobre a revista desse domingo, dia 23 de agosto de 2020. O tema é muito interessante e diz sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Então eu vou comentar um pouco porque eu achei muito interessante. Aqui vai falar sobre união. E hoje nós precisamos entender o que é união. Nós vamos ver que em muitos lugares, em muitas igrejas, existe uma união teórica, mas não prática. Fala-se em união, mas na verdade é uma união teórica. Não existe na praticidade união. Desde que o homem ele pecou no Éden, Deus ele busca uma forma de fazer com que os seres humanos sejam unidos, mas nós estamos vendo que jamais o ser humano vai conseguir chegar a esse êxito de 100% de união. Sempre vai ter algum resquício de desunião no meio do povo. Mas nós estamos servindo a Deus e como cristãos devemos buscar a união, buscar um jeito de viver unidos. Então na lição aqui vai falar um pouco sobre essa questão que a desunião deve ser eliminadas. Aqui no texto áudio da lição diz o Salmo 133, verso 1: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz o seguinte: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo. É um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A introdução diz assim: veremos nessa lição um conflito que surge entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Aqui fala um pouco sobre a história que a revista está falando, né? Nós começamos falando desde que o povo veio da Babilônia, depois de 70 anos, aí eles vêm, saem de lá, constroem o templo, primeiramente, depois os muros, depois agora eles vão ver a causa da desunião que havia entre o povo, né? Os judeus, os samaritanos, e aí fala da solução desse problema, dessa desunião. Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessavam sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto de Deus restaurado, conforme os rituais da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentam do novo nascimento, todos nasceram de novo, amam os que são nascidos por ele que é Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios, tornando uma verdadeira família. Então em Cristo ele reúne todos os povos. Jesus veio para reunir todos os povos, e todos os povos para Deus são iguais. Antigamente os judeus eles achavam-se melhor que os outros povos, melhores que os outros povos. Mas quando Jesus vem, ele vem trazer essa ideia que realmente todos os povos, não existe povo melhor nem pior. Todos precisam de Cristo, todos precisam estar unidos. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo.
No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes à união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. É a união que predomina. Então, às vezes, a gente sai na sociedade de então e aí é discriminado por alguns, perseguido por outros. Mas quando nós chegamos na igreja de Cristo, o normal é que nós nos sentimos no meio de um povo só, que não nos discrimina pelo que nós somos, pelo que nós temos, pela cor, de onde viemos. Então a igreja, quando nós vamos congregar, o normal é que ao chegarmos na igreja não somos discriminados pelas vestes, pela escolaridade, pela profissão, porque Cristo, ele uniu todos os povos. E a igreja ela é composta de vários povos. Então, quando nós chegamos na igreja, o normal é que ninguém discrimine. Se houver discriminação, é porque existe alguma coisa errada. A igreja que você vai, ela precisa te receber como se você fosse parte da igreja, de não ser discriminado. Porque se você chegar lá, por causa do seu dízimo, você é discriminado por causa da sua roupa, então existe alguma coisa errada nessa igreja. Tá? Então aqui nos diz o seguinte: na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. Então existem coisas que você precisa carregar sozinho, né? Mas tem coisas que nós devemos uns ajudar os outros. Tem problema que você tem que resolver, mas tem problemas que nós podemos ter ajuda dos nossos irmãos. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está no rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro de um muro, é mais difícil tirá-la. Então, são exemplos aqui que ele está dando. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também verdadeiros discípulos de Jesus. Então aqui está dando vários exemplos de união, mas eu quero perguntar aqui para você que me ouve: o que é união? O que é união? Então nós vemos aqui alguns significados de união. Nós vemos aqui na revista, camarada, o comentarista colocou aqui que vem da palavra koinonia, tendo em comum, koinos, que significa sociedade, companheirismo, denota a parte que alguém tem em algo, participação, companheirismo reconhecido e desfrutado. Então a palavra união a união faz uma sociedade. E nessa sociedade ela tem o companheirismo, a ajuda. Então você tem o seu companheiro para lhe ajudar na sua situação. Participação. Você participa de onde você está. Se é numa igreja, você tem o companheirismo dos irmãos e você participa do que acontece na igreja. Certo? E tem também o reconhecimento desfrutado. Você tanto tem o companheirismo como você participa e você tem o reconhecimento da sua participação.
certo? Mas nós podemos também explicar o que é união. E aí nós vamos ver aqui que união, o que é união? É uma associação, certo? União é uma associação ou combinação de vários elementos, semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. Então, vários povos formam uma sociedade. No casamento, dois, como a Bíblia diz, se tornam um só. Nós vemos também os componentes e membros do corpo formam um corpo. Então, braço, perna, cabeça formam um corpo só. E podemos ver geograficamente que vários estados formam um país. Então são exemplos de união. Então a união ela sempre vai visar que partes iguais ou diferentes se tornam um só, se complementam. Então na união tem que haver esta complementação. Mas como disse, às vezes nós vemos hoje essa união ela fica na teoria. Porque nós estamos vendo hoje que às vezes você está fisicamente, mas não está nas ideias, nos pensamentos. Você não participa. Você participa fisicamente como um número naquela sociedade, mas você não participa com as suas ideias. Ou seja, porque René Descartes, ele disse, um filósofo, penso logo existe. Então você está ali, mas você não pode pensar. Você não pode dar a sua opinião. Se você der uma opinião, em algumas lideranças aí, você está murmurando, você está criticando. Então existe alguma sociedade que não aceita as críticas. Então você está ali como um número. Mas se você falar a sua ideia, você é descartado, você é queimado. Você não pode dar a sua ideia. Então você está ali unido fisicamente, fazendo um número a mais. É um obreiro a mais, é um pastor a mais, é um político a mais. Mas por causa do sistema, o sistema já vem funcionando. E você chega ali e você tem que ser um número a mais. Mas as ideias ali já existem as ideias e você não pode dar as suas ideias. Então, se você der, é o seguinte, você quer fazer parte da nossa turma, do nosso grupo, do nosso povo, mas você não pode dar a sua ideia. Se você vê alguma coisa errada, não fala nada. Não. Se o barco estiver indo para o mato, não abra a sua boca, deixa o barco indo para o mato. Se o barco vai virar, e aí você está ali como um número, mas é uma união teórica. União de corpos, mas não de ideias. Por isso que Jesus ele morreu, porque quando ele veio ao mundo, eles queriam Jesus como um número a mais para que ele pudesse dar ideias, dar continuidade às ideias deles. Mas Jesus veio, peraí, do jeito que vocês estão indo aí, vocês estão indo contra Deus. Vocês não estão indo em direção a Deus. Então Jesus começou a falar, tem que ser assim, assim. Tem que amar o próximo, como a si mesmo. Vocês estão desfazendo do samaritano, mas vocês estão agindo pior do que os samaritanos. E aí o que eles fizeram? Eles não quiseram Jesus unido com as ideias. As suas ideias não se alinham, então vai procurar cada um no seu quadrado. Eles mataram Jesus por causa disso. E hoje na igreja, infelizmente, algumas igrejas é assim. Tem líderes aí que não aceitam a ideia dos membros.
Se o membro der uma ideia, ô pastor, não tem como fazer isso e isso, ou porque eu estou vendo que desse jeito aí. Não, peraí, você está murmurando contra o trabalho? Você está criticando o meu trabalho? E aí já queima o cara. Já queima e coloca lá e você nunca mais. Né? Você vê uns irmãozinhos que tem a primeira oportunidade e não tem mais, por quê? Porque ele foi contra o sistema. E infelizmente tem sistema que está indo água abaixo e alguém precisa falar. Lembra de Martinho Lutero? Ele viu que o sistema estava contrário. Mas eles quiseram matar Martinho Lutero. Ele teve que fugir, mas ele teve coragem de chegar para ele. Peraí, a minha ideia é de vocês, peraí. Será que a gente não está errado? Então, seres humanos, hoje, infelizmente, existem essas questões. Existe liderança aí que você não pode falar nada. Fala não, peraí. Do jeito que eu estou fazendo aqui, você quer criticar? Então você veio aqui, então pense igual a gente, porque senão você vai ser queimado e aqui você não tem lugar. Então essa união teórica não é aquela que Deus nos deu. Deus, ele sempre nos traz um exemplo de união. Quando ele fala da Trindade, ali nós vemos um exemplo maior de união. Que a Trindade, embora a gente fala de 3 pessoas, mas unidas em uma só. Então quando você chega numa sociedade que você se sente parte daquela sociedade, que você se une àquela sociedade, você se torna um só naquela sociedade, você se beneficia. Porque esse é o exemplo de união. É o exemplo de união onde o pastor da igreja, ele é um só com o membro. Ele sabe que se o membro não está se sentindo bem, ele também não vai se sentir bem. Se o membro chegar para o pastor, pastor, é o seguinte, pastor, olha, pastor, meu filho, você não está gostando muito, peraí, você e eu é a mesma coisa. Se você não está gostando, eu também não estou, porque você somos as mesmas pessoas. Então o membro e o pastor é uma pessoa só. É essa união que Deus está. O líder, o liderado, se o liderado chega para o líder e fala alguma coisa, não estou gostando muito desse jeito, do seu sistema aí, não tem como, porque assim, eu estou me sentindo de canto, eu não estou tendo oportunidade, eu não posso. Então aí eles vão conversar para estar unido, tanto a ideia do liderado com a ideia do líder. Mas hoje tem o abuso de autoridade. Não, eu sou seu pastor, quem é você? Eu sou seu líder, quem é você? Não é assim. Não é assim que Jesus quer. Então, tem que se chegar a um comum acordo. Mas hoje em dia, comum acordo não está chegando. O mais rico, o mais poderoso, pisa no que não tem poder nenhum. É o que estava acontecendo ali quando Esdra e Neemias chegou ali para construir. Eles viram que os ricos tinham escravizado os pobres, porque os pobres entravam em dívida, e eles então pegavam e arrendavam as suas roças e tá, então você vai trabalhar para mim, para pagar a dívida, para passar pelo sufoco. Quando Esdras chegou, havia ali uma desunião, porque os pobres estavam sendo escravizados pelos ricos. E aí Esdras falou, peraí, mas vocês são irmãos, como é que vocês estão subjugando os outros? É como se Esdras chegasse, você é líder dele, mas não é por isso que você vai pisar nele, você tem que ouvir a ideia dele. Você não é melhor que ele e você é a mesma pessoa. Mas hoje, se você der uma ideia num grupo aí, meu irmão, quem é que você está criticando aí? Esse aí é um murmurador. Nem sempre. Existem críticas construtivas. Por isso que os judeus caíram em ruínas, porque eles achavam, eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o chefe do sacerdote. Quem é você? Você é um samaritano. O que você quer me ensinar?
Então todos nós, por mais poderosos, inteligentes, temos que aprender com alguém. E esse alguém tem que estar unido a nós. Cara, um dos mais sábios filósofos, chamado Sócrates, ele disse: só sei que nada sei. Mas tem gente sabendo demais. E ele sabe tanto que você só entra pro grupo dele se ele pensar igual você. Se ele não criticar. Se der uma opinião, pronto. Mas Deus nos traz o exemplo. Ele sempre traz o exemplo a vocês, tem que se tornar um só. Quando ele une a mulher e o homem, ele diz: olha, vocês estão dois unidos, mas para tornar um só. Jesus disse em Efésios 5:29, ele diz: olha, ninguém aborrece o seu próprio corpo. Por que você não aborrece o seu próprio corpo? Por que você não vai lá e corta o seu dedo? Porque se você cortar o seu dedo, o dedo é você. O dedo vai sentir dor e você é o dedo. Então a igreja é a mesma coisa. Cada membro ali é uma parte do corpo. Cristo é a cabeça. Então se a unha, ela tem que dar a opinião dela. Porque ela faz parte do corpo. A mão faz parte do corpo. Não está por um enfeite ali. Então cada membro tem que dar a sua opinião. Claro que vai ser ali examinada para ver se não há discrepância com o objetivo da igreja. Não vai contra os princípios do corpo. Mas hoje, se você der uma ideia ruim, você é discriminado. Você não é aconselhado. Se você der uma ideia melhor do que aquele que está liderando, pronto. Ele já não aceita porque é melhor. Peraí, eu sou líder, você não é líder? Então você não posso colocar seu plano em ação, porque senão eu vou perder a minha liderança. Não vou aceitar você pegar melhor que eu, ensinar melhor que eu. Não, peraí, eu vou cortar esse camarada. Então Deus, ele nos dá esse exemplo de união. Quando ele diz: olha, você, homem e mulher, se juntarão, formarão um só corpo. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui, a gente fala de trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus disse: a obra que eu faço, não faço de mim mesmo. O que eu digo, não digo de mim mesmo. E outro, ele dizia, quando falaram para ele: bom mestre, ele fala: eu não sou bom. Bom existe só um, que é Deus. Então se você faz parte de um grupo de obreiro, pastor, e vai falar: você é bom. Não, bom é o grupo que eu participo. Boa é a igreja. A igreja é Cristo que é bom. Não, tem gente que pega: não, eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Então, exemplo de união, gente, a gente precisa sair da teoria. Hoje, infelizmente, eu sei, nós sabemos que desde que o homem seja homem carnal, jamais ele vai chegar nessa totalidade de ser como a Trindade. Mas nós precisamos galgar isso, buscar isso, sentir a pele do outro. Quando aquele samaritano viu aquele homem caído no meio do caminho, ele se fez um com ele e disse: espera aí, não, ele está ferido, está morrendo, não pode acontecer. Então Deus, ele nos traz esse exemplo de unidade. União é isso. O auge da união é esse. Quando você, pastor, e aquele membro mais necessitado, lá do fundo, quando você se tornar um com ele. Quando você não pensar que você é melhor que ele. Quando ele levantar a mão: peraí, pastor, eu tenho uma ideia aqui. Você atentar pelo que ele está dizendo. Porque ele pode estar, de repente, não gostando. Ele pode estar ali fazendo parte, mas ele está vendo que a ideia dele está sendo rejeitada. E ele não faz parte, ele não participa. Eu sempre digo para as pessoas: olha, gente, eu não estou onde eu não estou.
funciona isso? Às vezes você está dentro do barco, mas as ideias das pessoas que estão dentro do barco são outras, não são as mesmas suas. Então você está ali fisicamente, mas as suas ideias, mentalmente, objetivos, são outros. Então tem muita gente hoje que está onde não está. Ele está sentado ali no meio dos obreiros, fisicamente, mas as ideias dele não é a mesma daquele conjunto. E aí existe o problema, tanto do indivíduo, pode ser o indivíduo que é o problema, como pode ser o grupinho ali que tem ideias que buscam priorizá-los. Então nós precisamos ter cuidado, nós temos que buscar esta união que Deus nos deu. A verdadeira união, que você faz parte, você participa, você é participativo, você pode, tem fala, a sua fala, ela tem, valia o que você pensa. Porque hoje, infelizmente, até nas igrejas, as pessoas elas estão ali, mas as ideias delas não serão aceitas. Não pode levantar a mão, se levantar a mão é murmurador. Estão fazendo igual a Igreja Católica. As pessoas que eram queimadas na fogueira, porque começavam a pensar e a Igreja Católica dizia, não pode pensar. Se você pensar, você vai ser queimado. Como um feiticeiro, como murmurador, como do contra. Né? Você não pode participar. E nós vemos que Deus, ele nos dá um grande exemplo quando ele deixa que o homem participe da sua obra. Deus deixou, não, você vai ter a sua participação. Exemplo na pregação. A mensagem de Deus, mas a voz é sua. Às vezes você usa até ideias, inteligências suas. Deus não, deixa o homem tem que ter participação. Jesus cooperava com os obreiros, com os discípulos, a Bíblia diz isso. Então Deus, ele aceita a nossa participação. As nossas perguntas, Jesus muitas vezes foi interrogado. E as pessoas, não, você não deixa ele perguntar, eu quero saber o que ele pensa. Eu quero unir com ele unir comigo. Mas hoje alguns, aquele irmãozinho que senta lá no canto, não pode fazer pergunta. Peraí, pastor, mas essa sua aula aí, não, você é murmurador, você está querendo trazer intriga? Não, é que ele quer participar, ele tem inteligência também. Não tem diferença entre ele e você, que é pastorzão aí. Qual é a diferença? A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões. Todo homem é homem. Nenhum homem é Deus, nenhum homem é anjo. Não é porque você é pastor, tem carteirinha, que existe diferença. Existe diferença só de responsabilidade. Tá? Então, queridos, nós temos que ter cuidado. E ali havia essa desunião. Os judeus queriam ser melhor que o samaritano. Em alguns assuntos até eram, mas não era em todos. Não era em todos. Todos pecavam. Os judeus eram tão bons que eles passaram 70 anos lá na Babilônia. Ainda voltaram precisando aprender. Então ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. E devemos nos formar um só. Igual as notas musicais. Várias notas se formam uma só melodia. Então ninguém é melhor do que ninguém. Pastor é ovelha. Tem pastor que acha que ele não é ovelha, não. Pastor também é ovelha. Só o único pastor que não é ovelha é Jesus Cristo. Tem pastor, pastor, ovelha gera ovelha. E você é o quê? Não, pastor também é ovelha, é homem miserável, necessitado de Deus. Carente de todos nós. Não importa o que você seja. Você é carente da misericórdia de Deus. Se não for misericórdia de Deus, você não presta para nada. Nós não prestaremos para nada. Então, queridos, temos que ter cuidado e buscar a união prática. Prática, onde todos os membros fazem a sua participação. Todos os membros se sentem felizes e contentes. Estão ali, igual a Bíblia diz em Atos. Atos dos Apóstolos. 1, 14, 15, você vai lendo aí que estavam todos unidos e reunidos no mesmo lugar.
hoje às vezes estão unidos, mas não reunidos. Unidade de corpos, mas pensamentos diferentes. Um querendo levar vantagem porque eu sou, porque eu estou na frente, porque eu faço, eu sou bom. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que tornemos um só. Jesus disse que queria que Deus fizesse com que os discípulos se tornassem um só nele, assim como ele era um só no Pai. Então este é o exemplo de união que Deus quer. É o auge da união que nós temos que buscar incessantemente. Que Deus em Cristo te abençoe. Na próxima aula estaremos aí de novo falando sobre a palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Que Deus possa fazer você se sentir um só na igreja e a igreja se sinta um só em você, em qualquer grupo que você participe.